Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo de número 20, do verso 1 em diante. Êxodo capítulo 20, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, nem cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Versículo 4 a 6 diz assim: Não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, e que Deus nos assista nos momentos que nós vamos passar aqui diante dele. Como nós temos feito, estamos fazendo uma exposição nos 10 mandamentos, e nós estamos ainda no 2º mandamento, e lembrando os irmãos, então, que os mandamentos, eles não podem salvar ninguém, não foram dados para salvação, mas os mandamentos é um meio de graça que Deus nos deu, para conhecer quem Deus é, e para saber como Deus quer ser servido. É importante nós sempre lembrarmos, amados irmãos e ouvintes, que Deus não pode e não quer ser servido de qualquer maneira. Nós vivemos num período em que, normalmente, nós costumamos ouvir assim: o que importa é o coração. Não, Deus não se importa com isso. Você pode ter boas intenções, você pode até ser honesto naquilo que você quer fazer para Deus, mas Deus não vai concordar com isso. Ele estabeleceu um princípio. E Ele fez isso para nos ajudar, e Ele nos ensina como Ele quer ser amado. Então, a forma que Deus quer ser amado é a maneira que Ele estabeleceu de acordo com a sua lei. Então, lembre disso, o mandamento não salva, mas o mandamento nos ensina quem Deus é e o que Deus quer de cada um de nós. Eu também quero relembrar aos irmãos que quando você estiver estudando os 10 mandamentos, você precisa prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, você precisa olhar sinceramente para o seu coração.
E você deve prescrutar o seu coração e procurar entender se de fato você está servindo a Deus, adorando a Deus da maneira que Deus quer de você, de acordo com os mandamentos. E se os irmãos forem como eu sou, os irmãos vão chegar à conclusão que não. Que nós, mesmo tentando, nós damos algumas escorregadas. Então, nesse sentido, você também deve estar com os olhos em Deus. E é importante que você conheça a natureza de Deus, a pessoa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, você deve estar com os olhos em Cristo. E procurar entender que aquilo que você não pôde cumprir nos mandamentos, que você não pôde fazer, Cristo fez por você. Cristo fez em seu lugar, como seu substituto. Aquele que veio substituí-lo na obediência à lei, de maneira que Deus fosse, então, satisfeito pela lei. E, de novo, você deve voltar os seus olhos para Deus. Agora, olhando para Deus e olhando para você em Cristo, que Deus está aceitando o seu culto, Deus está aceitando a sua adoração, Deus está aceitando o seu serviço, a sua pessoa, não por sua causa, não pelas suas intenções, não por causa dos seus desejos, mas por causa de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. A lei é perfeita, nós não somos perfeitos. Deus é perfeito e Cristo também é perfeito. Então, por isso, ele pôde satisfazer as exigências da lei. Mas a pergunta fica, então, aqui, o que o segundo mandamento quer nos ensinar? Eu comecei a falar no domingo retrasado com os irmãos sobre o segundo mandamento, e aqui nós estamos, então, aqui Deus estabelecendo como ele quer ser adorado. Adoração. O assunto aí é adoração. E como Deus, então, quer ser adorado? Eu quero chamar a atenção dos irmãos, então, para a primeira questão. Mas antes disso, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os homens. E, por favor, não entenda a pergunta de forma maliciosa. Imagine você, se a sua esposa olhasse para você e chamasse você de um outro nome. Como que você iria se sentir? Você que é o esposo. Percebe? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para as mulheres. Imagine que você está limpando a casa e, de repente, você encontrou a carteira do seu marido ali. E, por um acaso, por curiosidade, você foi lá e abriu a carteira dele e encontrou a foto de uma mulher lá, que não é você. Como você se sentiria? Você já pensou nisso? E eu acredito que, de eu falar aqui, os irmãos já devem ter sentido algum comichão, né? Na mente. Né? E agora, imagine você adorando a Deus, pensando numa outra coisa que não é Deus. Imagine você louvando ao Senhor, cantando para Ele aqui, mas pensando em algo que não é Deus. Tendo uma outra foto, uma outra imagem, uma outra pessoa, ou outro objeto de adoração que não seja o verdadeiro Deus. E como você acha que Deus se sente? Exatamente como você se sentiu. Então, a primeira coisa que o mandamento nos ensina aí, amados irmãos, é que nós devemos adorar a Deus por quem Ele é, pela grandeza dEle e por tudo que Ele fez. Então, isso implica que a adoração, ela é o resultado de um conhecimento de Deus. Quando Deus diz assim, não faça para vocês imagem de escultura, ou seja, Deus quer ser adorado exatamente como Ele é, exatamente por aquilo que Ele fez, exatamente pela grandeza dEle, de Deus. É assim que Deus quer ser adorado. Então, a adoração verdadeira é quando a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser está concentrado em quem Deus é. Isaías viu isso lá no capítulo 6. Ele olhou para o trono de Deus, ele viu Deus assentado no trono, ele viu querubins diante de Deus, ele percebeu que toda a glória de Deus tomava a terra e o poder de Deus. Então, exatamente desta maneira que Ezequiel adorou o Senhor. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós temos que aprender aí é que Deus quer ser adorado exatamente como Ele é, por tudo aquilo que Ele fez e pela grandeza dEle. Eu chamo os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá no Salmo de número 96,
Salmo de número 96, observe que o salmista aí está nos conduzindo a isso, a pensarmos dessa maneira. Salmo de número 96, a partir do verso de número 5, e observe atentamente como que o salmista se coloca na presença de Deus e o que ele fala a respeito de Deus. Agora, entenda os irmãos que isso aqui não é algo que o salmista inventou. Ele foi movido pelo Espírito Santo, ele teve uma contemplação de quem Deus é, então ele está adorando a Deus exatamente como Deus quer ser adorado. Então veja aí que ele diz assim a partir do verso 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. O Criador, Deus é Criador. Ele continua, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O que há diante de Deus? Ele diz, a glória. O que há diante de Deus? Majestade. Ele diz, o que mais tem? A poder, a formosura. Então é assim que o salmista está falando de Deus. Versículo 7 ele diz, deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus santuários. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Digam às nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Então veja que o salmista está falando aqui da pessoa de Deus, dos atributos de Deus e das obras de Deus. Então, meus amados irmãos, é assim que nós devemos adorar o Senhor. É assim que nós devemos contemplar o Senhor. Ou seja, por quem Ele é, pelaquilo que Ele fez e pela grandeza do seu poder. É isso que deve tomar o nosso coração. Mas ainda, aí mesmo no Salmo 95, versículo 13 em diante, diz assim, olha, porque o Senhor é Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, nas alturas dos montes lhe pertence. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia de Massá, no deserto. Então veja que o salmista diz, venham e adoramos ao Senhor. Nos coloquemos de joelhos diante dele. Por quê? Porque ele nos criou. Ele é Deus supremo, Ele é o grande rei acima de todos os deuses. Dele são as profundezas da terra e as alturas dos montes. Dele é o mar, porque Ele fez tudo. E isto é obra das mãos de Deus. Assim que Deus quer ser adorado. Ele quer que você entenda quem Ele é, que você conheça quem Ele é, o que Ele fez, a grandeza dEle. E é isso que deve mover os nossos corações à adoração. Então, os 10 mandamentos, amados irmãos, eles nos conduzem a conhecer quem Deus é. E é isso que nós estamos fazendo aqui, por meio das Escrituras. Então, Deus está se revelando para nós, dizendo, olha, é exatamente assim que eu quero que vocês me adorem. Primeiro me conheçam, saiba quem eu sou, e então me adorem. Me adorem, se curvem diante de mim, se prostrem diante de mim, porque Deus é o Criador, é o Senhor de todas as coisas, dos céus e da terra. Essa é a adoração verdadeira. Então observe, os irmãos, que Deus não quer ser adorado de qualquer maneira. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque nem todo culto que é feito em igrejas, Deus tem aceitado. Porque muitos cultos estão contaminados, centrados no homem, nos desejos humanos, nas necessidades humanas e não em Deus. Mas a Bíblia nos ensina que Deus quer ser adorado exatamente como Ele é. O Senhor, o Rei, o Criador, aquele que trouxe tudo à existência, o Salvador, o Redentor, aquele que nos alimenta, que nos protege, que nos dá tudo que nós precisamos, mas temos que olhar para Ele como Deus, o Deus das Escrituras, e não como o Deus da imaginação humana. Ah, eu acho que Deus é assim, ou é melhor pensar em Deus dessa maneira. Não, isso é uma ofensa para Deus. Assim como você, esposo, que não quer ser chamado pelo outro nome, assim como você, esposa, que não quer encontrar uma foto na carteira do seu esposo, que não é sua, assim também Deus não quer uma adoração qualquer. Ele quer ser adorado exatamente como Ele é, pelo que Ele fez e pela grandeza dEle.
Então, a primeira coisa aí, irmãos, é isso que o texto está nos ensinando. Mas ainda há um outro ponto aí no texto, que quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos esse desenvolvimento do mandamento, é que Deus também quer ser adorado por nós, e nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser. Veja bem, você não foi chamado para adorar a Deus só em partes, ou em alguns momentos, ou em alguns minutos, ou em algumas horas. Não, Deus quer você por completo. Ele quer a sua mente, Ele quer os seus desejos, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua agilidade, tudo que há em você deve adorar a Deus. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para isso. Deus nos criou para desejá-lo e adorá-lo de toda a nossa força e de todo o nosso coração. Eu chamo a atenção dos irmãos para Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 12. O Senhor Jesus, falando sobre os mandamentos, Ele dá um resumo. Então, veja que Ele diz no verso 30, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. A adoração a Deus, irmãos, tem que ser uma adoração completa, plena. Ou seja, todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos devem estar voltados para Deus, desejar a Deus, pensar em Deus, trabalhar para a glória de Deus. Então, o mandamento requer que a adoração verdadeira a Deus tem que ser total, plena, completa, e não em partes. E não em partes. Então, a Bíblia nos dá essa ideia. Romanos, capítulo 12, nós também encontramos isso. Paulo, depois que faz uma exposição da salvação do pecador, ele então vai dizer, ele faz a aplicação agora. Ele vai dizer para a igreja, olha, vocês foram chamados, vocês foram justificados, vocês foram adotados, vocês foram libertos do pecado, foram salvos, vocês serão glorificados. Então, diante de tudo isso, Paulo diz assim no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz assim, olha, portanto, irmãos, pelas muitas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Observe que Paulo diz, ofereçam o seu corpo, ou os seus corpos, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Então veja bem, meu irmão e minha irmã, a adoração a Deus tem que ser feito com todo o nosso ser. Não é só em partes, não é só em alguns momentos, mas toda a nossa vida, ela tem que ser uma adoração a Deus. Ou seja, a adoração, de acordo com a Bíblia, é um estilo de vida. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós conversamos, nós pintamos ou fazendo outra coisa qualquer, nós fazemos em atitude de adoração a Deus, em louvor a Deus. Então toda a nossa vida, todo o nosso ser tem que ser tomado, tem que ser contagiado pela grandeza de Deus, por quem Deus é, e com fervor, nós devemos adorar ao Senhor. Deus não quer uma adoração morna, Deus não quer uma adoração fria, Deus não quer uma adoração mecânica, Deus quer uma adoração que seja contagiada pelo ser dEle, pela obra dEle, por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nosso favor. Então Paulo diz, diante de tudo que Deus fez por vocês em Cristo, ele diz aí, apresente então a Deus os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o culto, irmãos, tem que ser com inteligência. Veja bem, você não está proibido de falar aleluia, você não está proibido de dizer amém, você não está proibido de chorar, você não está proibido de ficar de joelhos, mas quando você fizer isso, que tenha uma razão, que você tenha compreendido por que você está fazendo isso. Não pode ser levado apenas por um emocionalismo ou um frenesi, não. Você tem que entender isso com clareza. E é isso que Paulo faz aqui, quando ele canta esse hino de louvor ao Senhor. Ele está falando da salvação, aí ele diz assim, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele alguma coisa?
para que isso lhe seja restituído? Aí então ele diz, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Amém. Ele está louvando a Deus. Mas por que ele está louvando? Porque ele entendeu a obra da salvação, do que Deus fez. E ele canta louvores ao Senhor, porque ele foi movido pela verdade. Percebe, irmãos? Então, nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser. Ou seja, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções têm que estar envolvida na adoração. De tal maneira que tudo em você deve ser contagiado pelo conhecimento de Deus. Pelo conhecimento de Deus. Então, o segundo mandamento está nos ensinando a adorar. Como Deus quer ser adorado? Então, primeiramente, você precisa saber quem Ele é, a grandeza dEle e as obras dEle. Então, diante disso, você deve dedicar todo o seu ser para adorá-lo. Com toda a sua força, com todas as suas emoções, com todo o seu coração e com toda a sua disposição. Mas ainda há um outro detalhe, que a oração, ou melhor, a adoração a Deus, ela precisa ser feita com fé. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Hebreus capítulo 6, ou melhor, capítulo 11. Os irmãos já conhecem bem esse texto, esse versículo. A adoração a Deus tem que ser feita com fé, porque senão você não vai experimentar nada do culto. Veja bem, quando você vê alguém que diz que chegou num culto bíblico, onde houve exposição bíblica, onde houve de fato uma pregação que agrada a Deus, a adoração agradou a Deus, e alguém disser assim, não senti nada. A razão é simples. Versículo 6 do capítulo 11 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Adoração a Deus, nós entramos por causa de Deus, para adorar a Deus, e quando nós saímos dali, nós saímos com presentes. Você sempre vai sair com alguma coisa, porque Deus recompensará aqueles que o buscam com fé. Então, o ponto é aí que, para eu adorar a Deus, de maneira que Deus se agrade da adoração, e de acordo com o mandamento, eu preciso crer. Eu preciso confiar em Deus. Então, a ideia é a seguinte: eu saio de casa, eu estou desejando Deus, ver a glória de Deus, a majestade de Deus, a grandeza de Deus, experimentar Deus. Aí eu chego na igreja, eu estou adorando com os demais irmãos, e então nós começamos a experimentar de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, que foi revelada em Cristo Jesus. E com certeza, amados irmãos, aquilo que nós nem pensávamos, Deus começa a derramar sobre nós. Foi isso que Jesus ensinou. Não andeis preocupado com essas coisas, com a sua vida, com o que você vai comer, beber ou vestir. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então veja que tudo acontece na adoração, quando nós estamos adorando. Então, observe que o autor de Hebreus diz: se você se aproxima de Deus, creia que Ele exista. E não só isso, mas que Ele existe e que Ele recompensa a todos aqueles que creem nele. Adoração. O princípio regulador do culto aqui: você precisa se aproximar de Deus como Ele é, você precisa fazer isso de toda a sua vida, com todo o seu ser, mas também você precisa buscá-lo com fé, crendo nele, confiando nele, descansando nele e se jogando aos braços de Deus, porque Deus recompensa a todos aqueles que creem verdadeiramente nele. Se você ler a Bíblia e você falar assim: olha, é porque você não leu com fé. Percebe? Você precisa crer nisso. Você precisa entender que quando você abre a Bíblia, Deus está falando. E você vai ouvir a voz de Deus. E você vai aprender sobre Deus, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. E você precisa confiar nisso.
no que Deus está dizendo a respeito dele. É a revelação dele, é a palavra dele. É assim que os profetas faziam, quando vinham diante do povo. Assim diz o Senhor: ouvei a mim a palavra do Senhor dizendo, para mostrar que a autoridade deles não estava no profeta em si, mas estava em Deus, e era a voz de Deus que eles iam ouvir, por meio do profeta. Então, o ponto aqui é que nós devemos nos aproximar de Deus com fé. E aqui mesmo é dito que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção das coisas que não se veem. Fé, confiança plena em Deus. E um último ponto aqui, irmãos, é que a adoração que Deus está requerendo aqui no mandamento é uma adoração que deve visar a glória de Deus. Então, observe que o autor diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhante alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, e nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Todo o culto, todo o louvor, toda a adoração tem que ser feito para a glória de Deus. Compreenda isso, meu irmão e minha irmã, e você que me ouve isso hoje. Se você não tem a disposição no seu coração de deitar ou se levantar para a glória de Deus, você não entendeu a adoração ainda. Toda a minha obra, todo o meu trabalho, todo o meu desejo tem que ser feito para a glória de Deus. Olhe para o mandamento e pergunte para você: você faz isso todo dia? Será que é isso que nós buscamos todo dia? Olhe para Deus agora. E você vai dizer: não, eu não faço isso todo dia. Agora olhe para Deus. Olhe para a face de Deus. E diga-se para Deus: Senhor, eu não faço isso todo dia. Eu não desejo a sua glória todo dia. Nem tudo que eu faço, eu compro, eu bebo, eu como, mas não é para a glória do Senhor, é porque eu gosto. Como que Deus iria se sentir? Ou como que você se sentiria se alguém te procurasse só para tirar de você alguma coisa que interessa para ele? Para você. Agora, olhe para Cristo. Porque Cristo fez isso por nós. Ele foi diante de Deus por causa de Deus. Ele obedeceu à lei por causa de Deus. Ele sofreu por causa de Deus. Ele foi humilhado por causa de Deus. Ele foi cuspido e alguém bateu no rosto dele por causa da glória de Deus. Ele foi crucificado em uma cruz que é a pior morte que alguém poderia ter. Desonra por causa da glória de Deus. Ele foi sepultado por causa da glória de Deus. Ele ressuscitou por causa da glória de Deus. Ele se assentou à direita de Deus por causa da glória de Deus. E por causa da glória de Deus, todo joelho se dobrará. E assim nós deveríamos viver. E Ele fez isso por mim, e Ele fez isso por você. Porque se Cristo não fizesse isso, irmãos, nós estaríamos fritos agora. Não conseguiríamos cumprir a lei. Ela é perfeita. Ela é absoluta. Não conseguiríamos cumprir a lei, mas Cristo cumpriu por nós. Então, Ele glorificou ao Pai em nosso lugar. E Ele diz isso na sua oração de intercessão aqui, ou sacerdotal. Ele diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como Ele deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que o Senhor me deu para fazer. E qual foi essa obra? Morrer por pecadores, como eu e como você. Olhe para a lei
Olhe para o seu coração. Olhe para Deus. Mas olhe para Cristo. E depois, volte a olhar para Deus. Volte a olhar para Deus. E compreenda uma coisa. E é isso que Paulo diz. Eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo vai dizer isso. Isso é verdadeiro, fiel é a palavra e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo diz, do qual eu sou o principal. Então, meus amados irmãos, o princípio regulador do culto é: Deus quer ser adorado como Ele é. Deus grande, Deus poderoso, o Criador de todas as coisas. Deus quer ser adorado por nós com todo o nosso ser, mente, emoções e vontade. Deus quer ser adorado por nós com fé. Devemos confiar nele plenamente, completamente. E Deus quer que a nossa adoração seja para a glória do nome dEle. A glória do nome dEle. Eu vou fazer um desafio para você, irmãos, até domingo que vem. Mas eu não vou perguntar para vocês isso, tá bom? E eu vou estar nesse desafio. Depois, quem quiser perguntar para mim, pode. Eu não vou perguntar para vocês, mas vocês podem me cobrar disso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para... Vocês têm uma semana aí para isso, né? A partir de hoje. Eu quero que você tente decorar Isaías 40. Isaías 40. Quero que você decore isso. Guarde no seu coração isso. Tente fazer isso. Não vou cobrar de vocês isso, entenda isso. Mas vocês podem cobrar de mim, se vocês quiserem. Mas aí, tente decorar Isaías 40 a partir do verso de número 12. É meio longo, mas dá. A mente de vocês consegue. Ele fala assim, olha, se você não conseguir por meio da leitura, você tem Bíblias aí que alguém está lendo a Bíblia, você pode ler e repetir com ele. Mas tente guardar no seu coração isso e pensar nisso durante a semana. O ponto, ele está falando da grandeza de Deus aqui. E eu vou ler e vou terminar. Diz assim, olha, quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Quem ele se aconselhou, ou com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria? Em quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como o pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisas que não existem. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto a imagem está moldada pelo artífice, depois o ourives se reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem de escultura que não oscila. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu trono, já secam quando um sopro passa por eles. Em uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem seria igual?
Diz o santo: levante os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhum só vem a faltar. Porque então dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Tudo isso, pastor, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de todas as suas emoções. Vamos tentar decorar? Vocês podem cobrar de mim. Eu não vou perguntar para vocês. Que Deus abençoe os irmãos.